A Junta de Missões Nacionais está numa campanha de oração. Vários irmãos estão fazendo essa campanha de oração. Mas a nossa campanha de oração oficial da nossa igreja será no mês de novembro. Porque no mês de novembro não tem nenhuma atividade de programa denominacional. Então nós vamos dedicar o mês inteiro para orar pelos nossos casamentos, pelos nossos familiares. Como nós fizemos no mês de maio. Vamos repetir no mês de novembro. Então teremos as vigílias de oração todo o mês de novembro. Vamos orar dia após dia pelos nossos familiares, pela salvação das pessoas que nós amamos. Amém? Então marque na sua agenda aí, novembro vai ser nosso mês da intercessão. Seja bem-vindo mais uma vez, glória a Deus pela sua vida. Está muito quente, né, irmãos, esses dias. Mas isso não impede que o nosso coração receba o refrigério do Senhor. Amém? E o refrigério do Senhor vem através da ministração do louvor, do momento do louvor. O refrigério do Senhor vem através da nossa comunhão, nós cuidando uns dos outros, mas o refrigério do Senhor vem principalmente pela palavra de Deus. Amém? Nós cantamos um cântico agora, não sei se o Jean preparou pensando nisso. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Cantamos, não cantamos? É possível, irmãos, compreendermos plenamente a vontade de Deus? É possível, irmãos, que entendamos as circunstâncias, algumas tão boas, né? Às vezes acontecem coisas tão boas da nossa vida, que nós ficamos sem entender. Deus, eu não mereço essa misericórdia tão grande do Senhor. Mas às vezes acontece o contrário. Alguma desgraça, alguma situação de sofrimento. Podemos mensurar a vontade de Deus, entender aquilo que Deus permite acontecer nas nossas vidas. Essa conexão não está aqui no meu esboço, mas acho que Deus plantou no meu coração nesse instante. Nós pensarmos sobre o conhecimento que nós temos de Deus, o conhecimento finito que nós temos de Deus. Nós aprendemos já na carta aos Efésios que Deus salva pessoas pela graça, não é mérito nosso, é mérito total de Deus. E aprendemos na semana passada que Deus revelou para Paulo exclusivamente que ele seria o apóstolo aos gentios, e que por isso ele estava preso. E lá no verso 13 ele diz: irmãos, não fiquem aflitos por causa da minha prisão, porque estou preso por causa da graça que Deus revelou a mim. E aí ele faz uma oração que é o motivo da minha exposição nessa noite. E ele faz uma oração sobre o pleno conhecimento de Deus. É do que se trata essa oração. Paulo termina a perícope que nós estudamos na semana passada, falando que Deus fez tudo isso. Deus salvou gentios, não gentios, judeus e não judeus, para que nós tivéssemos livre acesso à presença de Deus. Mas, nessa oração que nós vamos ler agora, ele vai além. Ele não somente fala que podemos ter livre acesso a Deus, mas ora e dá os elementos sobre os quais podemos ter livre acesso à presença de Deus e conhecer a Deus. Eu tenho dito para os irmãos, ultimamente, que eu sigo algumas contas nas redes sociais de astronomia. Quantas informações que me deixam... Eu mandei no pequeno grupo nosso lá, uma foto de onde fica uma foto, uma imagem, não preciso dizer que é foto, eu não tenho esse pleno conhecimento, eu não sei se foi algum telescópio, creio que não. Mas mandei uma imagem, posso mandar no grupo da igreja também, onde fica a posição do nosso Sol, da estrelinha que ilumina, essa estrelinha que está causticando, está nos castigando nesses dias. É um ponto quase que insignificante na galáxia. E olha que nós estamos numa galáxia de milhares de galáxias. E o nosso Sol, a estrelinha, é uma estrelinha de milhares de estrelinhas. E Deus criou todas essas coisas.
Como é que nós podemos conhecer um Deus tão grande? Agora, recentemente, o telescópio tirou pela primeira vez na história a foto de um buraco negro. Agora, há poucas semanas, os cientistas também descobriram um planeta possível onde possa ter água e reunir condições num outro sistema solar, condições de ter vida. Eu leio essas informações e, ao mesmo tempo, estou preparando aqui, pensando no conhecimento de Deus. Estava lendo essas informações essa semana e pensando no conhecimento de Deus. É maravilhoso demais o conhecimento de Deus. Mas Paulo nos dá agora, passo a passo, nesse texto, através da oração dele, degraus para o conhecimento de Deus. É possível conhecer a Deus plenamente? É possível conhecer os desígnios de Deus para a nossa vida e para o universo, para a raça humana? Pela palavra de Paulo aqui, pela oração de Paulo, pela intercessão de Paulo, nós veremos que sim, é possível. Pastor, peraí, é possível conhecer Deus plenamente? No final você vai ter todas as informações, amém? Por isso, o tema do sermão de hoje, que eu escolhi, é Conhecendo Deus Plenamente. O texto está lá em Efésios capítulo 3, de 14 a 21. Diz assim a palavra de Deus, todos acompanhando. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele nos fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém e amém. Vamos orar nesse instante. Convido a irmã Jane que ore, pedindo ao Senhor que Ele nos dê graça para entender a mensagem dessa noite. Oremos. Amém. Meu irmão, quando você pensa em todas essas informações, então você tenta processar todas essas informações que eu dei para você sobre a grandeza do universo, e como eu disse, isso me atrai bastante, isso me deixa intrigado, né? As medidas, as distâncias, essa infinitude do universo e essas pequenas descobertas, né? Esses esbarrões que nós damos, isso me intriga bastante. Pensando em todas essas pequenas ou poucas informações que eu trouxe, e pensando no conhecimento de Deus, a partir do seu raciocínio pessoal, é possível conhecermos Deus plenamente? Pense você aí agora, com todas essas poucas informações, ou então com a bagagem que você já tem, pense em Deus nesse instante. O Deus que criou todas as coisas, fez o universo e tudo que nele há, e fez você também. Pensando em todas essas informações, um Deus que nas galáxias mais distantes está presente, é possível que nós, com um Deus tão grande, tenhamos condições de conhecê-lo? É por isso que Paulo ora, é por esse motivo que Paulo ora pelos crentes
de Éfeso. E ora por mim e por você. Porque ele diz lá no verso 14, 15, ele diz o seguinte: eu oro por essa razão, que vocês tenham livre acesso à presença de Deus. Lembra isso que ele está falando? Que a igreja, pela graça de Deus, todos os que foram salvos, sejam eles judeus ou não judeus, têm livre acesso à presença de Deus. Por essa razão eu oro. De joelhos. Por quem que ele ora? Não somente pelos crentes de Éfeso, pois por toda a família, nos céus e na terra. Por Deus ter manifestado uma atitude tão misericordiosa conosco, com vocês, crentes de Éfeso, e também comigo. Eu entro com ousadia, eu estou tentando traduzir o que Paulo está dizendo. Eu entro com ousadia na presença de Deus, de maneira confiante, que o Deus que está nos céus. Me ponho de joelhos, com uma posição de reverência diante desse Deus. Olha só, Paulo se coloca numa posição de reverência em favor de vocês, crentes efésios, e em favor de vocês, família. Numa posição de reverência. Você já se colocou na posição de reverência por alguém? Da presença de Deus por alguém? É certo que o sangue de Jesus nos deu livre acesso à presença de Deus. Será que podemos entrar de qualquer forma na presença de Deus? Uma metáfora, Danilo, durante muitos anos, algumas denominações e algumas igrejas ainda seguem essa metáfora, de que a igreja, aqui o templo é o lugar da presença de Deus, então nós não podemos entrar de qualquer forma na presença de Deus. Uma irmãzinha, amiga minha, tem muita bagagem, conhecimento bíblico, foi dar uma palestra para uma senhora numa igreja, que isso era levado muito em conta, e ela chegou, Joyce, com uma blusinha igual essa sua aí, com os braços para fora. A palestra foi cancelada. E o argumento foi: não, Deus está presente aqui, por isso que você não pode entrar de qualquer jeito com os braços de fora aqui neste recinto. Durante anos, e ainda hoje, pessoas, ou denominações ou religiosos olham para o relacionamento com Deus e pensam no acesso a Deus e pensam na referência dessa perspectiva. Paulo pensa numa perspectiva de reverência, de total contato com Deus, olhando para Deus, dizendo: eu respeito o meu Deus, e eu entro com respeito na presença do meu Deus, pensando em vocês, família de Deus. Por que eu estou batendo forte nesses 2 versículos aqui? Eu já podia ir para frente, para vocês entenderem o quanto isso era importante para Paulo. Paulo dá essa ênfase nos versos 14 e 15, porque o que ele vai dizer agora é muito importante. Eu oro por você, Vilma, de joelhos, com santa reverência, porque o que eu vou pedir a Deus por você, Vilma, é muito importante. E olha só o que ele pede. Em primeiro lugar, verso 16, ele começa dizendo: oro para que, com as suas gloriosas riquezas, que ele já vem falando dessas gloriosas riquezas, as ricas bênçãos, as gloriosas riquezas, que Deus tem tanta coisa para nos fartar. Eu oro que nessas, com suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder. E aí eu gostei demais dessa tradução bíblica. Em uma tradução mais antiga, ele vai dizer assim: que Deus fortaleça o seu homem interior. Mas a tradução ficou fantástica, na minha opinião. Ele os fortaleça aonde? Do jeito que você vai vestir? Ou então na sua aparência física? Que ele fortaleça o íntimo do seu poder. Assim como, para você ser fortalecido fisicamente, você precisa comer, interiorizar um alimento bom, comer bons alimentos. Aí deixa eu comentar com os irmãos um sofrimento meu. A minha esposa não está aqui, eu queria falar com ela vendo também.
ela assiste depois. Mas o sofrimento de ver, cadê as nutricionistas da igreja? Minhas irmãs, o quanto minhas filhas comem mal. Sofrimento, dor no meu coração, vontade de abrir, fazer como eu fazia quando elas eram bebês, né? Tuchar comida na boca. Porque elas precisam se fortalecer a qualquer momento aí, comendo mal pode pegar uma doença, ou então entrar em desnutrição, então ter uma anemia. Eu estava com o Miguel essa semana, ontem eu estava com o Miguel com um frascozinho de remédio para a filha dele, não lembro o nome do remédio, não vou fazer propaganda do remédio, mas é para abrir o apetite. Eu já tirei foto, já mandei para minha mulher, ela compra. Nós precisamos nutrir essas meninas, dar força para elas. Assim como nós precisamos do alimento físico para fortalecer o nosso corpo, nós precisamos de uma interiorização espiritual. O nosso ser interior, o íntimo do nosso ser, precisa ser fortalecido. Você foi salvo pela graça, mediante a fé, amém? Mas você precisa ser fortalecido. E Paulo ora por isso. Esse é o primeiro degrau. Ele está dizendo o seguinte, que em Cristo toda a família precisa ser fortalecida. E que todos da família precisam ter conscientes que precisam dessa força, desse poder. Não basta apenas ser salvo pela graça. Aleluia, glória a Deus, porque somos salvos pela graça. Mas você que é salvo pela graça, precisa se encher, se fortalecer com um alimento espiritual. E ele fala que nós precisamos ser fortalecidos no íntimo do nosso ser com o quê? Com poder. Jesus diz lá em João capítulo 15, verso 5, eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Aí você pensa nessa relação de videira e ramo, que a nutrição vem pela, ele é a videira, a nutrição chega no ramo. E aí ele usa uma frase, irmãos, que essa frase tem que ecoar na sua cabeça, na dinâmica da sua vida, na sua dinâmica familiar como cristão, na sua dinâmica pessoal como cristão. Ele diz o seguinte: sem mim nada podeis fazer. Como somos nós que somos salvos pela graça, como precisamos do fortalecimento de Deus, com poder. E aí tem a última frase do verso, por meio de seu, do verso não, da frase, por meio de seu Espírito, porque é assim que Deus nos fortalece. Lembra lá de Atos 1:8? Mas recebereis poder, como? Quando descer sobre vós o Espírito Santo. Pelo poder de Jesus, o sangue de Jesus, o Espírito Santo foi enviado. E este poder nos fortalece. É o Espírito que nos fortalece. Irmãos, se alguém disser para você, viu, Andressa? Você faz parte de uma... Cadê a Andressa? Aqui, viu, Andressa? Você faz parte de uma igreja fria demais. Você lembra desse texto? Não, Deus, lá na minha igreja, prega que nós somos fortalecidos pelo poder do Espírito Santo. E aí, isso dá um choque em mim, sabe por quê, Leusa? Eu fui pela graça, pelo poder do Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo, eu não seria salvo. E sou fortalecido para conhecer mais a Deus através do poder de quem também? Ai de mim sem o Espírito Santo. O que seria de mim sem o Espírito Santo que habita em mim? Que está dentro de mim? Olha só o que Paulo diz, não somente é importante que você seja salvo pela graça, mas eu oro a Deus para que você interiormente seja fortalecido por esse poder. O poder de Deus desceu sobre você e salvou você, mas Ele também te fortalece. Paulo está de joelhos pedindo isso ao Pai,
que sejamos fortalecidos no seu poder, no meio do Espírito, para a sua glória. Então, irmão, é isso que você precisa mentalizar nesse instante, olhando para a oração de Paulo por você. Aliás, a carta aos Efésios é para os gentios. Logo, a carta aos Efésios tem um mensageiro aqui nessa noite. Tem um interlocutor, aqui nessa noite. É você. Precisa desse poder para ser fortalecido. Graças a Deus que você tem o Espírito Santo. Agradeça a Deus, porque você é salvo e tem o Espírito Santo da promessa. E esse mesmo Espírito Santo que te salvou, te fortalece. Paulo ora por isso: Senhor, esse mesmo Espírito que entrou nas pessoas, pela salvação, pela graça, nessas pessoas, que esse Espírito fortaleça eles também. Primeiro degrau, então, que nós precisamos subir para entender, conhecer mais a Deus, o poder do Espírito Santo nos fortalecendo. Segundo lugar, na mesma linha de raciocínio, no verso 17, ele diz: para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vamos pegar só essa primeira parte do verso, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. O primeiro degrau é você ser fortalecido em Deus pelo Espírito, e o segundo degrau é que Cristo habite em vocês, no coração de vocês, mediante a fé. Só um detalhe importante: embora sejam degraus aí para você chegar na presença de Deus, em relação ao poder do Espírito e a habitação de Jesus em nós, não tem hierarquia. Não é algo assim: eu recebi o poder, agora Cristo habita em mim. Isso aconteceu ao mesmo tempo. Quando você recebeu o Espírito Santo e foi salvo, Cristo veio habitar em você. Não perca isso de vista. Por quê? As duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Essa expressão, Cristo habite, se você for fazer um estudo mais a fundo, você vai descobrir que ela é sinônima da expressão anterior, fortalecidos pelo Espírito. Não é uma evolução, é um fato que Paulo quer que nós entendamos e vivamos isso. Ele ora a Deus por isso. Deus, que eles sejam fortalecidos no Espírito e que Cristo habite na vida deles. Que eles sejam morada de Cristo. Que Cristo resida neles. Que eles sejam casa de Deus. E aí essa metáfora é fantástica, né? Porque eu sou dono da minha casa. Não é assim? Você é dono. Quem é dono? Não precisa levantar a mão, você tem casa própria. Então, quando você pegou a escritura de sua casa, você que tem casa própria, maravilha! Está no meu nome. No meu caso está lá assim, Adriane e esposo, não tem nem meu nome lá no... Mas o esposo está bem grifado, grandão, viu? Mas, quando você pensa no dono de uma casa, o dono da casa tem o quê? Tem o controle do portão. A gente vai lá para o PG na casa do Paulo, Paulo fica com o controlinho na mão ali, abrindo e fechando o portão. Esse dia quase fechou a Nazaré, né? Ele tem o controle, é o dono da casa, tem as chaves da casa. Então a melhor forma de eu explicar isso para vocês, que Paulo está dizendo é o seguinte: deixe Deus, Pai, eu peço ao Senhor que Jesus controle a vida deles, que Ele habite e tenha poder sobre a vida deles, que Ele tenha não somente a escritura, mas Ele tenha a posse da vida deles, controle total. Que eles sejam reconhecidamente casa de Cristo. Você tem o poder fortalecido e você é uma pessoa controlada por Jesus, controlada pelo Espírito de Cristo. Vou repetir, Paulo está de joelho pedindo isso para a família de Deus, pedindo isso para você. Força no Espírito Santo e controle total de Jesus sobre a sua vida. Para quê? A fim de quê? Para que vocês conheçam
a Deus. Para que vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura. Aliás, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, fazer o quê? Compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Deus, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam, leia comigo, cheios de toda a plenitude de Deus. Lipe. Paulo está orando por você, para que isso aconteça em você. Marli, para que você tenha a plenitude de Deus, para que você cheio da plenitude de Deus. Ah, é muito poder. E essa linguagem que ele usa aqui, ó, compreender, você já deve ter ouvido esse versículo várias vezes, largura, comprimento, e altura e profundidade. Paulo está falando para um povo que entende do que ele está dizendo. Lá tem os grandes templos de adoração a outros deuses, lá em Éfeso, a deusa Diana, e são templos suntuosos. Eles se converteram e saíram de uma religião que exaltava e gostava de, valorizava as grandezas espaciais. Então, quando Jesus, ou então quando Paulo fala, né, vocês vão compreender de que forma? Largura, comprimento, altura e profundidade. Não dá para a gente passar por cima sobre o que é importante nesse processo aqui. Nós temos que estar arraigados e alicerçados aonde? Ele está orando para que estejamos arraigados e alicerçados aonde? Com que, perdão? Em amor. Ou seja, naquele sentimento, desculpa, ou então naquele entendimento que sai do coração, amor, a gente pensa em sentimento, né? A gente logo remete a sentimento. Não dá para nós vamos começar agora, daqui uns dias, era para ter sido ontem, mas a logística não deu. Nós vamos começar, os homens da igreja vão começar a ler um livro, Bases da Nossa Fé. Cadê o João Carlos? Está aí hoje? Não, ele estava aí ontem. Eu estava hoje cedo. Então, eu dei para o João Carlos, emprestei para o João Carlos, estava com a Valdésia, peguei com a Valdésia, eu passei para o João Carlos. A teologia sistemática, uma das teologias sistemáticas que a nossa igreja segue aqui, uma delas, que é um calhamaço de 1000 e vai lá cacetada páginas. Né? Não é isso? Que é legal, é perguntas, né? Será que Deus, como é que Deus, quem é Deus? Será que Deus realmente existe? Aí esse autor dessa teologia, vou fazer propaganda, que ele é um bom, um santo homem de Deus, o Grunden. Ele ficou com dó da gente e fez uma teologia básica, diminuiu, viu, Ian? De 1000 e vai lá cacetada para 500 páginas. Só que aí ele ficou com tanta dó da gente, que ele diminuiu, sintetizou em 200 páginas. Aí os homens vão ler esse de 200. Bases da fé cristã. E aí eu sei que tem alguns aí que estão empolgados, já pegou o livro, falei que chegou poucos livros, né? Pegaram os livros e vamos começar a ler isso aí. Aí tivemos problemas com a agenda, mas nós vamos começar a ler. E vamos estudar teologia, a partir da seguinte premissa, que o marido tem que ser o guardião da teologia da casa. Não foi isso que a gente estudou com o livro O Homem Bíblico, nos ensinou isso. Então o que vocês vão fazer? Vão estudar teologia para ensinar teologia em casa. Primeiro para a família. Quem é Deus, quem é Jesus, a Escritura, Trindade. Estou fazendo propaganda aí, dá tempo ainda de você entrar nesse curso, viu? Não é curso, desculpa, é clube de leitura. A gente lê o livro juntos. Eu nem confio que vocês vão ler em casa. Vocês trazem o livro para cá para ler junto comigo. Nós vamos ler rapidinho esse livro. É uma leitura muito gostosa. Mas eu não quero que esses homens cheguem lá no final pensando assim: nossa, agora eu entendi quem é Deus e eu detenho o poder e o conhecimento de quem é Deus. Até porque isso não é possível. Porque Paulo está dizendo aqui que para conhecer a Deus você precisa ter o Espírito Santo, você precisa ter o poder do Espírito Santo, o controle de Jesus e fazer isso com amor. Tem que estar arraigado para conhecer profundamente, na profundidade, na largura, no comprimento, na altura, quem é Deus. É lógico que um conhecimento teológico vai nos
aproximar da possibilidade de conhecer a Deus. Mas eu, usando aí também essa questão da astronomia, quando você vê uma notícia lá no site, né, nas redes sociais, você vê uma notícia assim, Janine, meteoro passará raspando na Terra. Você ouve desse jeito, né? Aí você fica louco, vai lá olhar, né? Vai encostar num na estação espacial que está orbitando a Terra. Não, esse vai encostar, não sei, 70 mil, não é mais, né? 200 mil quilômetros. Vai passar raspando a Terra. Conhecimento teológico, físico, intelectual, faz isso em relação a Deus, tá? Fala assim, a gente chega perto do conhecimento de Deus, mas esse é um raspando igual essas grandezas astronômicas. É uma distância gigantesca ainda. Paulo está dando aqui o caminho para acertar o alvo. Qual é o caminho? O poder do Espírito, o controle de Jesus e o amor de Cristo. Essa é a linguagem. Uma apropriação do coração e da mente. Aqui inclui uma apropriação dos sentimentos, uma apropriação dos desejos, uma apropriação da nossa intelectualidade. Paulo ora para que seus leitores possam apropriar-se e conhecer o amor de Deus. Ele termina falando assim, essa parte. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento. E a oração de Paulo, meus irmãos, ela está em concordância com a oração de Jesus, quando Jesus diz lá em João 17:3, esta é a vida eterna. Quer saber o que é a vida eterna? Relacionamento com Deus? Jesus fala lá em João 17:3, ele diz assim, que te conheçam ao único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Isso é relacionamento com Deus, conhecer a Deus. E nós vimos aqui um passo a passo. Qual é o primeiro degrau? O poder do Espírito. Segundo degrau, o controle de Jesus na sua vida. Terceiro degrau, que o seu amor grude com o amor de Cristo e seja o mesmo tipo de amor. O sentimento, o entendimento, seja da mesma natureza. Esse verso 19, nessa escala de degraus aí, é o degrau mais alto no conhecimento de Deus. Aí o cometa acerta a terra. De fato, causa um impacto profundo. Ou seja, pela oração de Paulo, dos desejos de Paulo, fica muito claro para nós, para que você tenha livre acesso à presença de Deus, para que isso tenha sentido, sabe? Eu fui num show, eu e alguns amigos que estão aqui também, fomos num show de rock, metal. E um dos músicos era amigo de um pastor, e esse músico falou assim, vou botar vocês lá dentro, vão nem pagar. Era caro o ingresso. Aí ganhamos o ingresso, fomos pro show. Pegamos lá, chegamos lá, entramos no camarim dos músicos, peguei o ingresso lá no camarim. Estava escrito o ingresso assim, livre acesso. Mas quando eu entrei, a posição que nós ficamos, do tal do livre acesso, as caixas de som ficavam viradas para o outro lado. Então eu estava pertinho dos músicos ali, vendo os músicos, coisa maravilhosa, mas não escutava nada. Quem gosta de rock sabe o que precisa, né? O que é bom no show. É o negócio destruindo a sua orelha, o seu ouvido, né? Mas eu estava virado para o outro lado. Gente, que decepção. Um livre acesso que não valeu de nada. Não teve gosto, não teve vibe. É justamente isso que acontece com alguém que foi salvo pela graça, mas não deixa ser enchido pelo poder, pelo controle e pelo amor. Não vai adiantar de nada. Desculpa, você está salvo, Deus fez um milagre da salvação na sua vida, mas você não vai experimentar agora a eternidade em você. É óbvio, irmãos, que você sabe,
se você não sabe, vai saber agora, que esse pleno conhecimento, de fato, verdadeiramente, face a face, só quando Jesus estiver consumando as eras. Aí nós vamos ter um conhecimento face a face de Deus. Amém? Mas o que Paulo está dizendo é que a gente já pode começar a experimentar isso agora. Por essa caminhada aqui. Por essa trilha. O que Paulo está dizendo então, nesse verso, é que este conhecimento do amor de Cristo, de Deus em Cristo, nos aproxima ainda nessa vida, da mais próxima distância possível do conhecimento de Deus para essa vida. Ainda não vemos face a face Nazaré, mas podemos conhecê-lo, de acordo com Paulo está falando, de uma forma de plenitude, nessa era ainda. Buscar conhecê-lo nessa era ainda. Isso é maravilhoso. Então a oração de Paulo atinge você, Guilherme. Diz assim: Deus, enche o Guilherme com o poder do Espírito Santo, que Jesus controle a vida do Guilherme, que ele tenha o mesmo amor que Cristo tem. Aí você será cheio da plenitude de Deus. E aí o Paulo, no final, nos últimos 2 versículos, faz uma menção de exaltação a Deus. Ele glorifica a Deus por quem Ele é. E aí é interessante, porque esses 2 versos, no desenvolvimento aqui da ideia, olha só, Paulo está pedindo, né? Ó Pai, de joelhos, enche e harmonize com o poder do Teu Espírito, que Cristo habite ricamente nele, que ela ame, entenda esse amor e viva esse amor de fato, largura, profundidade, comprimento, altura, a fim de que ela possa conhecer a Deus. E aí ele fala, ele faz uma exaltação. Sabe qual é a impressão que dá aqui para os teólogos, para os comentaristas? É que Paulo está dizendo do resultado, o que acontece na pessoa, o que aconteceu com ele, quando ele começou a experimentar esse pleno conhecimento de Deus. Uma exaltação sincera e direta da pessoa de Deus. Sabe o que ele diz? Palavras de exaltação. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Olha só. Aquele, está exaltando. Eu estou exaltando aquele, olha só. Vocês vão passar por, eu passei por tudo isso, eu estou passando por tudo isso. Eu estou deixando o Espírito me encher, eu estou deixando Cristo habitar ricamente em mim, deixando o poder do Espírito, sendo a habitação de Cristo, o amor de Cristo me enchendo de entendimento. Eu olho para Deus e falo, esse Deus, Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. O Espírito de Deus pode rodear, eu não vou lembrar o nome do planeta agora, esse planeta, que está a centenas, milhares de anos-luz da gente, ele pode rodear aquele planeta. E ele, como ele pode rodear lá esse planeta, nessa distância, né, abismal, esse mesmo poder, esse mesmo controle, pode fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Somente essa pessoa que está buscando isso, o poder do Espírito, que está deixando o poder do Espírito, deixando o controle de Jesus, o amor exceder tudo, é que vai entender, poxa, meu pensamento é limitado e o meu desejo é limitado em relação àquilo que Deus pensa e o que Ele quer para a minha vida. É isso que Paulo está dizendo, na sua palavra de exaltação. Pessoa que tem um pleno conhecimento de Deus sabe que os planos de Deus são maiores que os meus, os sonhos de Deus são maiores que os meus. Que os homens podem até fazer os seus planos, mas a resposta certa vem do Senhor. É um tipo de declaração, essa do Paulo. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em quem? Lá na estrela longínqua? Que atua em nós.
Continua a exaltação. A Ele seja a glória. Aonde? Parte de onde, irmãos? Na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Ah, meu irmão, Paulo pisou nesse lugar aí do pleno conhecimento de Deus. Ele subiu os degraus e pisou nesse lugar do pleno conhecimento de Deus. E ele dizendo para a gente, vem também, eu estou orando, aí eu estou aqui de joelhos pedindo para vocês virem também. Vem comigo, sobe esses degraus, que vocês vão experimentar aquilo que Deus pode fazer, que é algo infinitamente maior do que possamos pedir ou pensar. A Ele seja a glória. Eu gosto muito também daquela declaração que o apóstolo Paulo faz lá em Romanos 11, de 33 a 36, que é muito parecido com essa, um hino de louvor ao nosso Deus, onde ele diz, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele recompense? Ufa, e aí ele diz, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória eternamente. Amém. Sabe o que eu penso aqui, irmãos? Cadê os homens? Nós vamos sentar aqui para ler o livro Bases da Fé Cristã. Nós podemos passar aí semanas conjecturando sobre quem é Deus. Sem o poder, sem o controle, sem o amor, não vai fazer sentido nenhum. Sabe por que eu digo isso? Porque homens já fizeram isso. Através dos séculos, pessoas tentaram entender a Deus somente de maneira intelectual. E eles foram frustrados. Tentaram ter um pleno conhecimento de Deus sem esse poder, sem ser a habitação de Cristo. Isso não é possível. Ou seja, isso é loucura para a gente, né? O conhecimento de Deus está muito mais perto dos seus joelhos, ou dos joelhos de Paulo, do que da cátedra, do que dos livros. Os livros são importantes, a cátedra é importante, mas para nos levar cada vez. E é interessante, os grandes homens da história da teologia, né, Cristina? Aqueles homens que realmente se destacaram, foram homens muito humildes. Homens que em determinado momento olharam assim, isso tudo sem devoção. Raul estava falando hoje cedo aqui na aula sobre William Lane Craig. Perguntado para ele por que ele tem tanto sucesso nos debates apologéticos. Ele disse, porque eu olho para as Escrituras, deixa a Escritura falar, mais ou menos isso. Deixa as Escrituras falar. É a Bíblia. É o poder de Deus. Inclusive a gente estava lá, não sei se o Lucas estava, mas eu, Vinícius, a gente estava lá ouvindo William Lane Craig, numa faculdade. Tinha umas 1000 pessoas ou mais lá na faculdade, uma grande área. E no final, depois de ter explanado lá sobre o conhecimento de Deus, nem lembro o que ele falou, eu só lembro do final. No final ele fala sobre o poder de Jesus e aponta para Cristo. Uma simplicidade de um púlpito da região oeste de Goiânia, como se estivesse falando para 60 pessoas, 70, 80, como é aqui hoje. Ele falando para 1000 pessoas. Em outras palavras, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Porque crê no poder de Deus. É muito comum também, infelizmente, muitos de nós queremos dizer assim, mas eu penso desse jeito, não é assim? Sobre Deus. Eu penso desse jeito. O conhecimento teológico já desmantela, né? Desconstrói essa ideia de que nós podemos pegar Deus e pensar Deus do jeito que a gente quiser. Só pelo conhecimento teológico. Mas aqui, na oração de Paulo, nós vemos que também esse degrau por degrau desmantela, desconstrói essa ideia. Até porque Paulo era o judeu dos judeus, segundo ele mesmo. Tinha um conhecimento avançado do judaísmo e das regras e dos rituais judaizantes. E ele, em vez de apontar para o Talmud, para o Midrash, para a Torá, ele aponta para o conhecimento de Deus,
através do poder do Espírito, da habitação de Cristo e do amor de Deus em Cristo, em nós. Ah, meu irmão, que Deus tenha misericórdia da minha vida. Como é bom pegar um manual de teologia e ler. Como é bom, né, Roberto? Roberto, mas o Vinícius está aprendendo a fazer isso, pegar lá os textos dos comentaristas, vai lendo os comentaristas. É bom demais, né, Vinícius? Cara, eu não li, não acredito, eu li o texto várias vezes e esse cara está dizendo isso agora, eu entendi. Maravilha! Mas eu lembro que todos esses homens que escreveram esses textos bíblicos, os escritores da Bíblia, foram inspirados pelo Espírito Santo. E Deus quer que nós sejamos iluminados pelo Espírito Santo, e não somente pela letra, que a letra tem poder também, mas junto, é uma amálgama, as coisas juntas. Somente assim, irmãos, poderemos dizer de fato, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, para todos sempre, por todas as gerações. Amém. Concluo dizendo que é possível sim conhecer plenamente a Deus. Não por ciência, não por matemática, não por física quântica, como alguns cientistas estão tentando conhecer a Deus aí, não por experiências antropológicas, não por experiências sociológicas. A teologia nos aproxima de Deus, mas uma teologia sem vida prática é como sociologia e antropologia. Podemos conhecer a Deus pelo poder do Espírito e sendo totalmente controlados pelo Espírito de Cristo e pelo seu amor. Se você crê nisso, como eu creio, como esse texto me fortaleceu, ore agora ao Senhor. Mas você vai orar agora. Os irmãos pentecostais dão conta de fazer isso. A gente não dá, né? Mas tente fazer isso agora. Uma oração de exaltação ao nome do nosso Deus. Fique em pé no seu lugar agora. Comece a glorificar a Deus. Do seu jeito aí. Fale com Deus. Senhor, muito obrigado pela beleza da santidade do Senhor. Muito obrigado, Deus, mesmo o Senhor tendo criado essas estrelas, essa galáxia, não falo nem do universo, Senhor, mas dessa galáxia tão grande, com milhares de sóis, com milhares de estrelas. O Senhor se importa comigo, o Senhor quer se relacionar comigo, quer que eu tenha um pleno conhecimento. Ore assim a Deus agora. Levante um clamor de glorificação no seu coração. Talvez você faça isso com a sua boca fechada. Você pode gritar isso também agora, sem problema nenhum, do seu jeito. Se quiser ficar de joelhos, se quiser ficar em pé, se quiser ficar sentado, não importa. Levante agora palavras, leve agora palavras de louvor a Deus. É possível sim, meu irmão. Você nesta era ainda conhecer mais a Deus. Agradeça a Ele por essa oportunidade. Louve a Ele por essa oportunidade. Adore a Ele porque Ele é um Deus santo, um Deus soberano. Mas mesmo assim, Ele vai lá no seu quarto quando você está em oração e visita você. É esse Deus.
maravilhas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Ele é Deus, se não quiser. Ele é Deus, se a porta abrir.